Olá, graça e paz em Cristo Jesus. Muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um Simplesmente Servos e Servas. Neste nosso encontro nós temos uma novidade. Nós costumamos fazer as nossas entrevistas sempre com um irmão ou uma irmã. Hoje nós estamos entrevistando um casal. Nós temos o Mateus e a Jéssica. Muito bem-vindos a esse nosso bate-papo. Obrigada, pastor. Obrigada, igreja, por esse momento. A gente está muito feliz por estar aqui com vocês, para contar um pouquinho da nossa história, da jornada. E será um prazer estar compartilhando isso aqui. Olá, irmãos. É um prazer retornar aqui, né? Eu já participei uma vez, então gratidão ao pastor pelo convite para esse retorno. E queremos compartilhar um pouquinho do que Deus fez conosco nesse último ano. Então nós vamos ouvir um pouco mais da Jéssica, né, nesse nosso encontro, porque como o Mateus falou, ele já participou de uma entrevista. Mas temos uma novidade muito linda, que tem acontecido na vida do casal, e vamos deixar isso mais para o final da nossa conversa. Mas, Jéssica, fala-nos um pouquinho sobre você, de onde tu vem, né? Talvez muitos da igreja não saibam que você veio de longe. Sim, bom, primeiro, como o pastor disse, meu nome é Jéssica. Jéssica, antes de tudo, é a serva do Senhor, que se dispôs a trabalhar para o reino, que descobriu há alguns anos sua verdadeira vocação, que era estar em missões, trabalhando de forma a que Deus usasse a sua vida, que gastasse a sua vida em favor do reino dele. E hoje sou casada com Mateus, e juntos nós temos uma filha, Maria Cecília, que infelizmente não é mais viva, mas Deus trabalhou de uma forma especial na nossa vida durante a gestação e pós o acontecimento também. Sou paulista, do interior de São Paulo, então às vezes eu vou puxar um pouquinho o R e vai ser uma mistura de dicção. R e S. Isso. E, bom, como eu disse, sou do interior de São Paulo, Araraquara. Sou filha de José Roberto e Denise, a filha caçula deles. E estou no Rio há 3 anos e meio, junto com a IBMEA, compartilhando aquilo que Deus tem feito através das nossas vidas. Desde que você chegou, sempre envolvida principalmente na área de missões, né? O trabalho, né? O serviço que você presta a Deus em nossa igreja na área de missões. Em quais espaços você já trabalhou, Jéssica? Bom, aqui na IBMEA eu estava atuando no Conselho de Missões, juntamente com o Mateus, com a Lívia, o Nelson e mais alguns outros irmãos. Estivemos também atuando na Missão Bethesda, desde 2022 até início de 2024. E também cantávamos no coro jovem, juntamente com outros irmãos ali. Então, foram essas 3 atuações que eu estive ajudando a IBMEA. Servindo, né? Servindo, isso. Servindo. Muito bem. Jéssica, você nos falou da Maria Cecília, né? Foi uma experiência, né, inicialmente, uma experiência de muita realização, mas como você falou, né, vocês passaram pelo vale, um vale muito, muito doído. Conte-nos um pouquinho, por favor. Ela foi e é, até hoje, uma filha desejada. E ela foi muito esperada. E a gente não tinha noção do que a gente passaria, né? Então, foi uma gestação tranquila, de 5 meses e 1 semana. A gente estava ali com 21 semanas, mais ou menos, quando aconteceu. E a gente só descobriu a perda dela por conta que minha bolsa estourou de repente.
Então, nós corremos para o hospital, ligamos, né, para a tia dele, que é a minha obstetra e ginecologista, e ela prontamente falou para a gente ir para o hospital, que lá a gente teria mais informações sobre o que estava acontecendo, se estava tudo bem com ela. E no hospital a gente descobriu que não haveria mais líquido nenhum dentro da placenta e não tinha mais o que fazer. Era simplesmente esperar a natureza agora encaminhar o que aconteceria. E ali a gente meio que perdeu as esperanças, porque não teria o que fazer por ela, né? Sim. Era uma gestação de 5 meses. Se fosse algumas semanas a mais, daria, de alguma forma, algum tempo, mesmo ela ficando naquele equipamento, né? Isso. Talvez teria uma chance a mais dela sobreviver. Então, ali a gente acabou perdendo as esperanças, mas esperando a natureza fazer o serviço, né? Então, eu fiquei... a gente chegou no sábado, no domingo eles colocaram para fazer a indução do parto. E eu fiquei por um bom tempo ali tomando aquela medicação e nada. Quando deu umas 6 horas da noite, 18 horas, eu comecei a sentir as contrações mais fortes e a gente foi levado até a sala de parto para fazer um parto normal, porque até mesmo não poderia fazer cesárea por conta de algum risco de contaminação, até para preservar a minha vida também. E naquele momento a partir daquele momento foi Deus encaminhando tudo, porque até então a troca da equipe médica só dá a partir das 6 horas. E minha médica chegou, era 5h50, na hora que eu já estava ali na sala de parto. E foi só ela chegar, meio que parecia que estava aguardando a Maria Cecília sair, né? Ela chegou, eu já estava tendo parto natural ali, e ela chegou só para me dar um suporte no que eu precisaria. Porque na hora que ela nasceu, embora ela não tenha nascido viva, claro, porque até mesmo o líquido, né, daria o suporte para ela, para ter a vida. E como eu já tinha perdido todo o líquido no dia anterior, só esperaria agora o que seria o que iria acontecer, né? E ali naquele momento em que ela chegou, a minha placenta ela grudou de uma forma que não foi esperada por ninguém. A gente vê a força da natureza, né? A placenta ela grudou de uma maneira que não com força física não estava dando para fazer o auxílio para desgrudar. E eu comecei a ter uma hemorragia muito intensa ali, perder muito sangue. Então, só foi dar o tempo dela chegar, me olhar e nem a roupa dela ela trocou, só vestiu a roupa médica ali e corremos. E eles correram comigo para a sala cirúrgica, até porque eu precisei fazer uma curetagem. E ali na sala cirúrgica eu já com a pressão lá embaixo, com 4. Então, foi um momento muito complicado. A equipe médica toda desesperada, porque precisavam aplicar anestesia na minha coluna, para eu não sentir nada, porque seria realizada uma cirurgia, né, que a curetagem acaba sendo uma cirurgia, para retirar a placenta que tinha ficado grudada ali. Enquanto isso, eu tendo mais hemorragia ainda, e a equipe médica desesperada sobre o que iriam fazer, porque ela compartilhando disse que foi uma hemorragia que ela nunca viu na vida. Foi a primeira hemorragia mais complicada que ela pegou em toda a vida dela como médica, né? E ela, sem saber o que fazer, o que realizar, foi como se Deus instruísse ela naquele momento para preservar a minha vida do que ela deveria fazer. Porque ela compartilhou, né, com a gente que ela precisaria pegar uma luva dela e fazer como se fosse um balão e enxertar dentro do meu útero,
que assim iria parar o sangramento, toda a hemorragia. E foi exatamente o que ela fez. Ela fez um balão com a luva e colocou dentro do útero para estancar essa hemorragia. E depois, ela contando isso para a gente viu que realmente foi a mão de Deus sustentando a minha vida ali. E nesse momento de recuperação, lógico, a gente fica com alguns questionamentos de por que isso aconteceu comigo. Se tantas pessoas têm filhos e a gente que queria tanto acabou perdendo a primeira, né? E muitas pessoas acabam gerando filhos e filhos que muitas vezes nem quer e coloca para adoção ou alguma outra coisa. Não planejado. Isso. E a gente desejou tanto e acabou acontecendo com a gente. Mas por quê, né? E era esse o questionamento que eu levantava, colocava contra Deus, meio que colocando ele contra a parede, apontando o dedo, porque que o Senhor permitiu. Exatamente. E veio muito forte ao meu coração ele falando, tipo, em nenhum momento eu te deixei desamparada. O momento em que você chegou no hospital, até o momento que você retornou para casa, em todo momento eu estive contigo. Até o momento que você mais precisou, que você estava, ou era vida ou era morte, eu estava ali contigo. Toda a instrução que a equipe médica precisou para saber o que fazer para reverter a situação foi com o meu auxílio, senão isso nada teria acontecido. Sim, pelo que você falou, o procedimento que ela fez não era um procedimento padrão, um procedimento conhecido, né? Olha, nessa situação você faz isso. Não foi. Sim, foi a primeira coisa que ela teve, foi encher uma luva, fazer um balão e colocar dentro do útero de uma pessoa. Então, ela falou que após esse momento, teve alguns outros que aconteceram e que ela usou esse mesmo método e estancou. E a gente viu que foi a plena mão de Deus ali com a gente. Em todo e qualquer momento, Deus estava ali conosco. Mesmo a gente passando por esse vale, né, como Salmo 23, né, o salmista fala, estarei passando pelo vale da morte e o Senhor estará ali comigo, né? Vale da sombra da morte. Isso. Então, Deus esteve conosco nesse vale, até o momento em que realmente a gente viu que era Deus ali nos sustentando, no momento da dor, de compreender o porquê que estaria acontecendo. Embora hoje a gente ainda não compreenda, está um pouco longe do nosso alcance. Mas foi um momento da gente entender e descobrir que eu também seria portadora de uma não é uma doença, mas é uma condição que deixa meu útero fraco. Então, toda vez que eu engravidar, eu vou ter que passar por uma cirurgia para fazer uma costura no útero para segurar essa criança ali dentro para não acontecer de novo. A condição até tem um nome que é incompetência istmo-cervical. É muito raro, são poucas mulheres que acabam descobrindo, e a pior forma de descobrir é você perdendo um bebê. Perdeu o bebê. Porque não tem como você descobrir antes, porque não tem sintoma. E foi justamente o meu caso, eu não tive sintoma nenhum. Eu estava num dia normal, fui trabalhar, cheguei em casa e descansei. Na hora que eu acordei, eu levantei e a bolsa rompeu. Já estava com 1 centímetro de dilatação já. Então, infelizmente, a gente descobre dessa forma, né? Mas há uma solução que Deus permitiu a gente ter o conhecimento também e já ter o resguardo do que fazer, né? E foi um tempo difícil, né, Jéssica, para elaborar o luto, né? E eu fico imaginando como é difícil conciliar, né? Como você falou, a perda da Maria Cecília vai possibilitar você
uma outra gravidez, né? Sim, sim. Então, eu fico imaginando o quão difícil foi para você chegar a esse momento em que você pode falar, né, pode testemunhar do que Deus fez na sua vida, né? Sim, todo luto não é fácil, né? Quem vive um luto, uma perda de ente querido, é um momento extremamente difícil. E você perder um filho é mais desafiador ainda, porque você sente na sua carne, né, a separação. E esse processo que a gente viveu, né, esses meses de luto, um luto é para toda a vida, né, mas você aprende a conviver com aquela dor. E você não vai mais sentir da maneira que você estava sentindo, mas você vai compreender o porquê. Enquanto a gente passava por esses meses de extrema turbulência, nos revoltamos contra Deus, porque, não, como eu disse, a gente não entendia o porquê estava acontecendo, o porquê que Deus havia permitido, mas eu sabia e eu tinha convicção, Ele era um Deus bom. Isso nunca saiu da minha mente. Em todo o tempo Ele é bom. E, no entanto, que quando a gente estava na sala de parto, me veio uma música, Bondade de Deus, na mente. E aquela música me acompanhou o resto dos meses, né? Então, sempre vinha aquela mesma música na mente, lembrando que, em qualquer situação, Deus é bom. E a nossa dor, ela nos acompanhou por longos 10 meses de questionamento, de briga com Deus, mas de alguma forma, eu tentava me reconectar com Deus e eu não compreendia por que eu não conseguia. Era como se eu tivesse brigado com meu pai e ele tivesse feito alguma coisa que foi muito contrária ao que eu concordava e eu não queria concordar com aquilo. E, eu passava perto e eu... Não. Como se você estivesse errado e eu estivesse certo. E foi difícil entender que o meu sentimento, o que impedia a minha reaproximação com Ele, era um sentimento de raiva. Um sentimento que acredito ser normal pós-perda, um luto gigantesco como a gente estava passando. E a partir do momento que a gente compreendeu, isso daí eu falo com eu e Mateus, nós compreendemos que esse sentimento que nos estava impedindo dessa reaproximação com Deus era um sentimento negativo de nossa parte, mas que em nenhum momento ele se distanciou da gente. Ele estava ali prontamente, de braços abertos, para nos receber de volta e fazer com que a gente entendesse isso. E então, no momento em que entendemos que havia um sentimento da nossa parte que estava fazendo essa barreira, nós nos arrependemos de todo o coração. Porque a Bíblia também fala, quando você buscar a Deus e pedir de todo o coração, você o receberá. Mas se for sincero, né? Então, com a nossa sinceridade de espírito, a gente colocou diante de Deus que nos arrependíamos daquele sentimento e houve uma paz meio que instantânea, como se Deus nos perdoasse naquele momento. E foi libertador. Amém. Que, no entanto, hoje quem olha para a gente fala que houve uma transformação gigantesca na nossa vida, que antes a gente não conseguia sorrir, e hoje há um sorriso gigantesco na nossa face. E tudo isso é ocasião e obra do Espírito Santo, onde Deus nos perdoou verdadeiramente daquele sentimento e hoje tem nos direcionado para cumprir e viver aquilo que Ele tem colocado em nossa vida, em nossa família também. E nós só agradecemos a Ele pela bondade dEle, que é sempre boa, perfeita e agradável.
E a bondade de Deus, ela foi materializada em alguns desafios que vocês enfrentaram, né? Sim. E belos desafios, né? Fala-nos um pouquinho da expressão da bondade de Deus para com vocês, levando-os ao campo missionário. Sim, sim. Eu vou deixar um pouquinho o Matheus contar. Como a Jéssica estava contando, né, nesse testemunho, a nossa vida nesse ano de 2024 nós não vivemos, nós sobrevivemos. Sim. Porque nós abraçamos o luto de tal forma que ele era a nossa vida. A gente vivia em luto. Sim. Então a gente às vezes sentava para ter uma refeição e chorava. A gente não conseguia sair, interagir com os amigos, e não conseguíamos nos alegrar. E até que chegou um momento que eu fui convidado a participar de um congresso na Argentina. E mesmo eu estando distante de Deus, como a Jéssica falou, Deus estava ali, mas nós nos distanciamos de Deus. Eu senti que era um momento em que Deus estava preparando algo para a gente. Então eu fui, mandei mensagem para algumas pessoas próximas para que estivessem em oração. E a oração era no sentido de eu entender uma nova forma de me conectar com Deus. Porque a forma como eu me conectava já não estava mais funcionando. Então eu já não conseguia, nós não conseguíamos nos conectar com Deus. Então a minha oração foi para que, ao ir à Argentina, eu entendesse uma nova forma de me relacionar com Deus. E foi exatamente isso que ele fez. E ali na Argentina ele se manifestou de tal forma na minha vida. A Jéssica ficou aqui no Brasil, mas foi tão impactada quanto eu, porque todo o congresso, toda a programação foi transmitida pela internet. Então tivemos essa experiência, e como ela falou, a cura emocional que nós tivemos foi um milagre de Deus, porque nós tínhamos um peso tão grande em nossas mentes, em nossos corações, estávamos completamente fechados. E no momento de oração, o pastor estava orando, e ele soltou uma frase que parecia que foi direto para mim, assim. E naquele momento eu orei e pedi perdão a Deus. Pedi perdão a Deus por toda a rebeldia, por toda a negligência, todo esse afastamento que eu estava com Ele. Naquele momento eu caí de joelhos e chorei. Foi um momento assim que, como a Jéssica disse, foi um alívio imediato, foi um perdão imediato. Que bom. Todo aquele peso que a gente sentia no coração, na mente, ele simplesmente sumiu, ele saiu. E a partir dali, nós fomos desafiados a viver esse novo de Deus, agora em um outro local. Antes de falar esse novo local, ele foi justamente com essa organização que eu fui na caravana missionária agora em dezembro em Punta Arenas. E ali foi um desafio gigantesco, porque esses líderes, né, me convidou para estar ali com eles na caravana. Eu já tinha participado com eles em 2020, em Arica, e estar com eles novamente no Chile, no mesmo país em que eu fui a primeira caravana missionária, onde Deus me deu a confirmação do meu chamado, e estar com eles vivendo aquele período desafiou em ou você sair do seu emprego novamente, porque em 2020 eu tive que sair do meu emprego, ou eu ficava
no conforto que eu estava vivendo. Então, novamente, Deus colocou na minha frente: ou você sai do seu emprego, ou vive a mesma vida de sobrevivência que você estava vivendo. Então, a nossa oração, desde esse momento de cura emocional, tem sido: Deus, desgasta as nossas vidas em favor do teu reino. A gente fez um compromisso contigo há muitos anos atrás e hoje estamos aqui. A gente não quer viver mais de sobrevivência, não sobrevivendo pelo menos nas nossas próprias mãos, mas se for pela tua mão que seja, mas que o Senhor nos desgaste em favor do teu reino. Nós vamos ter uma novidade agora, porque a Argentina e o Chile foi só aquecimento para o que Deus tinha para eles. Vamos nos falar agora do futuro, que está muito próximo, né? Sim. Enquanto a gente estava vivendo esse processo, né, de Argentina, Chile, fomos convidados pela organização a estar em um projeto na Espanha, na cidade de Saragoça, mas de uma forma integral e não com 15, 20 dias de viagem, mas vivendo realmente aquilo que Deus nos havia chamado, amar o seu povo e principalmente amar a sua obra, que é viver de uma forma em que as nossas vidas fossem cartas lidas por um povo que não conhece Ele. Então, por mais que nós não falemos tanto, eu falo um pouquinho, mas através da nossa vida ser um testemunho vivo. E foi para isso que Ele nos chamou e está nos encaminhando para esse novo desafio. Sim. Como a Jéssica falou, a organização é Start a Mission, é uma organização missionária, já que nós temos trabalhado, envolvido já há algum tempo, e desde o ano passado eles estiveram na Europa, na época das Olimpíadas, e fizeram alguns contatos ali na Espanha. As Olimpíadas foram na França, né, mas eles fizeram um tour na Europa, visitando vários locais, e na Espanha eles foram desafiados a retornarem, mas não retornarem como nesse tour, e retornarem para plantar uma igreja e estabelecer uma base missionária. Fincar raízes. Isso, fincar raízes, e de lá servir de ponte para enviar para outros locais, porque na Europa é o centro do mundo, né? Então você consegue acessar os outros locais mais facilmente. Então, estabelecendo uma base na Europa, e você consegue enviar para outros países, para o próprio leste europeu, para a Ásia, Oriente Médio, para a África. São locais que estão mais próximos dele. E também, ao estabelecer uma base missionária com uma moeda mais forte, Sim. Você tem também essa questão, a questão política mesmo, né? De você ter mais força para investir, estrutural, né? Para trabalhar os projetos. Então, todas essas questões fizeram a organização aceitar o desafio da igreja local e já estão se preparando. Vai uma primeira turma agora em março, já para visitar locais, para tentar já ir estabelecendo a base. E eu e Jéssica fomos desafiados a estar na segunda turma, que vai no meio do ano, em junho, julho. A gente ainda está fechando a data, mas já a partir de fevereiro estaremos nos dirigindo ao interior de São Paulo para passar por um período de treinamento, preparo, um preparo espiritual, preparo ministerial, um preparo cultural também, o linguístico. Sim. A Jéssica já habla muy bien, pero yo no mucho. Então eu vou ter que estudar um pouquinho ainda o idioma. A Jéssica já fala melhor que eu, mas ainda assim vai ter esse tempo de imersão lá no interior de São Paulo. Teremos experiências como no campo missionário. Então vai ser um período assim de imersão integral. Estaremos 100% focados nos treinamentos, nesse preparo, para que em junho ou julho, ali no meio do ano, estejamos prontos
e para nos dirigir ao campo missionário. Expectativas quanto à Espanha? Que país é esse? Que povo é esse? A expectativa acaba se tornando, acho que como igualmente a qualquer outro local que você vai visitar, mas você viver de uma maneira integral, longe da família, acaba sendo um pouco mais desafiador, né? Porque aqui estamos perto da família dele, em São Paulo eu estou perto da minha. E mesmo que hoje estamos aqui no Rio, minha família consegue vir para cá por conta da localização, questão de quilômetros também, que acaba sendo 600 quilômetros, mas conseguem vir. E você indo para um outro local já fica mais difícil. Mas temos sido desafiados nisso, a confiar plenamente em Deus e saber que ali é um local que Ele tem nos direcionado neste momento. E uma frase que uma amiga sempre dizia é: onde seu coração está, aí é onde você tem que ficar. Então, a partir do momento em que nosso coração está na obra, é onde a gente deve ficar. Não importa onde, porque sempre teremos uma família, um local, uma casa, mas estando plenamente convictos que estamos fazendo a obra de Deus, acaba sendo um pouquinho mais tranquilo. E expectativas quanto à família Ibemeia nesse novo projeto de Deus na vida de vocês? Nosso primeiro desafio já é orar por nós. Necessitamos de muita oração. A Espanha é um ambiente, apesar de ser um país de primeiro mundo, né? Essa nomenclatura está um pouco ultrapassada, mas é um país desenvolvido, onde as pessoas têm mais condição financeira, têm mais estudo. Porém, é um local onde teremos muitos desafios na evangelização. Talvez muito por essa questão de estudo, desenvolvimento, as pessoas vão para um local onde elas acham que não necessitam de Deus. Então hoje há muito esse debate de razão, fé e ciência, e lá não é diferente. O que está chegando aqui no Brasil já é uma presença lá na Europa. E então nós precisamos de muita oração, porque vai ser um trabalho desafiador, de chegar, implantar a igreja local, apoiar a igreja, fortalecer a igreja, plantar uma congregação, estabelecer uma base missionária. Tudo isso nós faremos com a direção de Deus. Nós precisamos da oração dos irmãos, desse apoio, desse suporte, para que estejamos sensíveis e atentos e Deus esteja sempre conduzindo e direcionando. E uma outra forma de nos ajudar também é financeiramente. Nós, como a Jéssica já comentou, a Jéssica já deixou o emprego dela, eu estou na minha última semana e estaremos indo para o interior de São Paulo já sem uma renda. Então, esse apoio financeiro também da igreja, dos irmãos, dos membros, que puderem nos apoiar financeiramente também, para que a gente esteja 100% dedicado à obra missionária, que foi para isso que nós fomos chamados, para isso que nós estamos sendo enviados, para que possamos trabalhar realmente integralmente para o Senhor. Então, essa é uma segunda forma de ajudar. E a terceira forma é, futuramente, quando já estivermos estabelecidos, será um prazer receber o pastor, a família, os irmãos também da igreja, receber lá para apoiar também o nosso trabalho. A gente vai turistar um pouquinho também, né? A gente pode passear, conhecer, tem vários locais bonitos na cidade, que já ficamos sabendo, mas também para apoiar o nosso trabalho, indo e estando lá, vendo os desafios, conhecendo e principalmente anunciando o Evangelho, né? Que bom.
Além dessa, né, eu creio que é importante deixar claro para a igreja que o trabalho missionário ele é feito a partir, né, da igreja. A organização missionária é um instrumento de Deus no apoio à igreja, né? Vocês estão indo não só como missionários, integrantes de uma organização missionária, vocês estão indo enquanto igreja de Cristo. E no nosso caso, família Bemeia, precisamos ter a consciência de que eles estão indo enquanto missionários, família Bemeia. Eu e você temos que assumir o nosso compromisso, a parte que é a nossa responsabilidade no envio deste casal, bem como dos outros missionários que o Senhor tem colocado como desafio diante de nós. Queridos, além desta palavra, vocês gostariam de enviar uma mensagem para a nossa igreja, já que vocês não estão indo logo para a Espanha, mas já vão ficar um pouquinho mais distantes, né? Sim. Eu queria deixar, na verdade, uma frase que é da Ana Alzira, meio que uma oração. Deus não me deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Então, que sirva para a igreja, para os membros, que peça para Deus não te deixar de fora daquilo que Deus está fazendo, porque a obra é grande e poucos são aqueles que estão disponíveis para estar. Então, que seu coração esteja disposto a estar nessa obra, naquilo que Deus está fazendo. Porque Deus chama e a gente precisa estar com essa disposição para aceitar esse chamado. E quando Ele chama com força e a gente não consegue dizer não. Amém. Eu gostaria de deixar 2 recados. O primeiro é a partir do nosso testemunho. Em algum momento eu falei isso, virou até um tema de mensagem do pastor Purim, no dia 17 de dezembro. Eu falei que eu preferia não ter esperança diante da nossa situação ali no hospital, diante já do desengano dos médicos em relação a Maria Cecília. Eu falei isso. E para mim foi uma frase solta, mas o pastor Purim ele já entendeu como um sintoma de algo que já estava no meu coração. E gostaria de testemunhar também diante da igreja, diante do Senhor, que eu prefiro ter esperança. Deus renovou a esperança em nossos corações e trabalhou de tal forma que agora nós podemos ir ao campo missionário testemunhar dessa esperança que é Jesus Cristo. Então, o primeiro recado é esse. Não importa a situação que você está vivendo, não importa a luta que você está vivendo, a circunstância, há esperança. Sempre há esperança. Jesus é a esperança. E o segundo recado é que quando a gente vê a grande comissão em Mateus, ide por todo o mundo e preguem o Evangelho. Vocês estão aqui no Meia, assim como nós estamos nesse momento. Pregue o Evangelho no seu trabalho, no transporte público. Mas se você também tem um chamado para ir para o campo, nós temos diversos projetos em nossa igreja. Podemos ir no Luz na Calçada, podemos ir a Betesda e compartilhar desse Evangelho. Ou de repente você tem um chamado transcultural dentro do Brasil mesmo ou no mundo. Mas esteja atento a ouvir. Com certeza você foi chamado. Todos nós, enquanto cristãos, somos chamados a cumprir a grande comissão. Não sei onde para onde você foi chamado, mas com certeza você foi chamado. Então, esteja sensível a ouvir o chamado de Deus. Amém. Queridos, muito obrigado pelo testemunho de vocês, muito obrigado por essa nossa conversa.
Deus continue abençoando muito a vida de vocês, sejam muito abençoados no treinamento e que possamos nos ver antes de vocês partirem lá para o outro lado do Atlântico, né? As visitas serão menos constantes, né? Sim. Querida igreja, sejamos gratos a Deus porque podemos servir. Aqui no nosso bairro, nós temos tido a oportunidade de ouvirmos testemunho de servos e servas do nosso contexto atuando aqui na nossa cidade. Mas olha só que ato da bondade de Deus sobre nós, permitindo que tenhamos servos e servas nos confins da terra. Que eu e você possamos fazer parte, né, disso, como a Jéssica falou, que eu e você possamos fazer parte daquilo que Deus tem feito no mundo. Deus nos permitindo, nos encontraremos em mais um Simplesmente Servos e Servas.